Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é Laís e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês quais cadeiras estudamos no curso de fisioterapia. Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já deixa seu like e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Então, no primeiro período, nós tivemos uma cadeira que se chamava Corporeidade e Motricidade Humana, onde estudamos o movimento e o ato motor. Tivemos também uma cadeira que se chamava Ações Preventivas em Saúde, então nós vimos a questão das precauções de lesões. Tivemos também Saúde Coletiva, falamos um pouco do SUS, onde a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Também tivemos uma cadeira que se chamava Evolução Histórica da Fisioterapia. Então, como surgiu o uso de algumas tecnologias para agregar e trazer facilidade nos tratamentos. Tivemos também uma cadeira que foi Psicologia Aplicada à Fisioterapia. Na minha opinião, uma cadeira muito importante em todos os cursos, porque se a pessoa não está com o psicológico preparado, ela vai achar que é o tratamento que não está servindo, não está dando certo. As sessões de fisioterapia são chatas. Então é preciso sim, nós trabalhamos com pessoas, com vidas, então é preciso trabalhar também essa questão psicológica. Outra cadeira que tivemos foi a de biossegurança, onde também nós vimos a questão de prevenção de riscos, placas, sinalizações, então aquela plaquinha amarela, de quando o piso está molhado, aquilo é muito importante para prevenir as lesões. E também tivemos uma cadeira de primeiros socorros no primeiro período, que foi uma cadeira que eu gostei bastante, O que fazer, sei lá, você está passando na rua, de repente você vê uma pessoa ter um ataque cardíaco, então como proceder, quais os primeiros socorros, se devo ligar para a ambulância primeiro, se devo dar uma assistência lá à vítima, primeiro, o que fazer. Então, uma cadeira muito boa. No segundo período, tivemos uma cadeira que se chamava Fisiologia. Então, a gente viu um pouco, do corpo humano, Sistema endócrino, digestivo, cardiovascular, respiratório, tecido muscular. Então, começamos a estudar o corpo humano. Tivemos outra cadeira que se chamava Patologia, onde nós vimos lesões celulares, distúrbios circulatórios, isquemia, inflamação. Então, patologia nada mais é do que doença, Patologia significa doença. Então, nós vimos trombose, embolia, hemorragia, vários tipos de patologias. Tivemos também uma cadeira teórica e prática sobre anatomia, Então, também um estudo do corpo humano mais aprofundado. Então, estudamos a coluna vertebral, sistema muscular, membros inferiores e superiores. Outra cadeira que tivemos foi de biocitologia, onde estudamos as células e sua importância no nosso corpo. Outra cadeira também foi bioquímica, onde nós estudamos as proteínas, os lipídios, carboidratos e suas estruturas, os triglicerídeos, ácidos graxos, gorduras saturadas e insaturadas. Então, muito importante para o entendimento dos exames laboratoriais, Então, a gente aprendeu um pouco, não só a analisar exames como raio-x, ressonância, tomografia, mas também exames laboratoriais, exames de sangue. No terceiro período, tivemos uma cadeira de cinesiologia, que nada mais é do que o estudo no movimento, do corpo humano. Então, vimos o corpo de uma maneira geral, ombro, cintura, pélvica, joelho, tornozelo. Tivemos também a cadeira de Fisiologia 2, nós vimos o sistema nervoso, sistema endócrino, medula espinhal, meninges. Então, começamos a ver a parte neurológica. Tivemos também a cadeira de neuroanatomia, que aí nós nos aprofundamos na parte neurológica. Então, vimos o encéfalo, que é o nosso cérebro, o córtex, meninges, o líquido, núcleos da base, sistema límbico, barreiras encefálicas, cerebelo, que é muito importante
responsável, né, pelo equilíbrio do nosso corpo. Então nós aprendemos que algumas patologias, algumas doenças, né, neurológicas atingem o cerebelo e por isso que o ser humano ele perde o equilíbrio, né? Ele fica bem no finalzinho do nosso cérebro. E tivemos ainda no terceiro período uma cadeira de biomecânica. Vimos a questão da marcha, né, que é a caminhada. Vimos equilíbrio, membros inferiores e superiores, deformidade, algumas lesões como fraturas, luxações, entorse. Também tem vídeo aqui no canal sobre a diferença, né, entre fratura, luxação e entorse. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também linkado aqui nos cards, caso vocês não tenham visto esse vídeo, tá muito legal. E ainda no terceiro período tivemos outra cadeira de anatomia, né, a continuação. Então nós vimos um pouco do sistema digestivo, circulatório, cardiovascular, urinário, sistema genital. Começamos a nos aprofundar para entender cada segmento do corpo humano. Tivemos também uma cadeira de semiologia, né, que é o estudo dos sinais e sintomas de uma doença. Então vê de um modo geral os ossos, os ligamentos, os nervos, as articulações. No quarto período, tivemos uma cadeira de neurofuncional, né, avaliação neurofuncional, onde nós vimos a marcha, né, que é a caminhada, o estado mental, a CIF, que é a classificação internacional de funcionalidade, da mesma maneira que o médico tem o CID, né, que é aquele código da doença, o fisioterapeuta também tem o CIF. Então, incapacidade, saúde, reflexos superficiais e profundos. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre a diferença entre reflexos superficiais e profundo. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E tivemos uma cadeira de cinesioterapia, né? Onde nós vimos exercícios aeróbicos, exercícios resistidos, alongamentos, exercício terapêutico, transferência, né? A transferência do paciente do leito para uma cadeira de rodas, por exemplo, treino de marcha, amplitude de movimento. Então, ainda no quarto período, tivemos uma cadeira de termoterapia, onde nós aprendemos a usar o calor e o frio para tratar, né, certas patologias. Então, o calor superficial, o uso do gelo, crioterapia, né, que é o tratamento através do gelo. E tivemos também outra cadeira de recursos terapêuticos manuais, né, onde nós aprendemos que com nossas mãos nós conseguimos, né, tratar os pacientes. Muitas das vezes não precisamos de nenhum equipamento, basta nossas mãos, saber a técnica, né, saber desenvolver, fazer a técnica. Então nós aprendemos a fazer drenagem linfática manual, liberação miofascial, pompagens, Chantala, que é um tipo de massagem terapêutica. Estudamos também a pele, né, e a fáscia de um modo geral. E tivemos também a cadeira de hidroterapia, né, que nós aprendemos a fazer exercícios na água, né, na piscina. É muito bom, principalmente para pacientes idosos, né, que não aguentam pegar peso, já não se movimentam com tanta agilidade como antes. Então, dentro da água, nós conseguimos fazer exercícios resistidos que os idosos conseguem desenvolver bem legal. No quinto período, tivemos a cadeira de pediatria, né, onde nós vimos a avaliação pediátrica, né, vimos também defeitos no fechamento do tubo neural, né, na formação do bebê, ainda na barriga da mãe. Se a formação, né, se o fechamento do tubo neural não foi feito de maneira total, pode acarretar algumas patologias. Infelizmente, né, o bebê pode nascer com algumas doenças. Então, nós aprendemos também. Vimos paralisia cerebral, síndrome de Down, órtese e prótese infantil também. Outra cadeira no quinto período foi controle motor. Então, nós vimos os distúrbios do tônus e movimento, né? Questão ainda neurológica, bases da espasticidade, aprendizagem e controle motor.
Outra cadeira, ainda no quinto período, foi de fisioterapia respiratória. Então, nós aprendemos algumas técnicas, né, como, por exemplo, higiene brônquica, oxigenoterapia, avaliação respiratória, gasometria arterial, ventilação mecânica, né? Os pacientes que ficam internados na UTI precisam de ventilação mecânica. Então, a gente viu aí um pouquinho de fisioterapia respiratória também. Outra cadeira no quinto período foi a de medidas e avaliações. Então, vimos goniometria, medidas antropométricas, avaliação postural e corporal, alongamento e flexibilidade. Outra cadeira também foi eletroterapia, onde nós aprendemos um pouco a manusear, né, e a entender cada equipamento fisioterapêutico. Então, nós aprendemos o ultrassom terapêutico, o TENS, laser, corrente russa, todos os parâmetros, né, da eletroestimulação para tratar também as patologias de cada paciente. Outra cadeira no quinto período foi fisioterapia ortopédica. Então, nós aprendemos, né, um pouco sobre as lesões musculares, doenças inflamatórias, capsulite adesiva, osteoartrose, né, alguns exemplos aí de doenças inflamatórias. No sexto período, né, tivemos uma cadeira de traumatologia, onde aprendemos um pouco dos traumas, lesões, como fraturas, envolvendo vários segmentos do corpo, né, como ombro, cotovelo, joelho, pé. Vimos alguns testes fisioterapêuticos que fazemos para identificar e também os tratamentos. Outra cadeira do sexto período foi políticas públicas, né? Vimos mais um pouco também sobre o SUS, né? Nosso Sistema Único de Saúde, onde infelizmente, né, não é do jeito que deveria ser, né, para a população. A gente vê aí várias filas de espera, né, para tratamentos, para cirurgias, e é isso. Tivemos também a cadeira de Neuroanatomia 2, onde nos aprofundamos mais um pouco na parte neurológica. Vimos um pouco sobre doenças cerebrovasculares, como por exemplo a doença de Parkinson, né, que é uma síndrome do sistema nervoso. Outra cadeira também foi saúde da mulher. Então vimos um pouco sobre disfunções ginecológicas, né, ciclo reprodutivo, reabilitação de algumas patologias como câncer de mama, por exemplo, anatomia do assoalho pélvico, né, e algumas patologias como por exemplo incontinência urinária. Então, sim, existe fisioterapia para o tratamento da incontinência urinária. Então, se você ficou curioso, quer saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários, eu quero saber aí o que vocês querem que eu traga para vocês no Pausa para Físio, que eu venho e falo mais um pouco para vocês, tá? Continuando, ainda no sexto período, tivemos também a cadeira de avaliação diagnóstica, onde vimos um pouco de radiologia, né? Onde nós aprendemos a ler, né? A entender um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, para poder entender se ali aquele ossinho está fraturado, se tem alguma luxação, se alguma vértebra está fora do lugar. Então, a gente aprende sim a ver exames de imagem. Outra cadeira no sexto período foi fisioterapia respiratória, mais aprofundada em UTI. Então, nós vimos a ventilação mecânica, exercícios respiratórios, né, desmame do ventilador mecânico, né? Quando o paciente vai ter alta, é preciso tirar ele da ventilação mecânica e isso não pode ser feito de uma vez. É preciso ir fazendo exercícios respiratórios até ele voltar a respirar sozinho, sem ajuda de aparelhos. Outra cadeira também do sexto período foi reumatologia, né, onde nós aprendemos um pouco sobre doenças reumáticas, né, é mais voltada aí para a parte dos idosos. Vimos articulações, cartilagem, líquido sinovial, vimos algumas patologias também como bursite, tendinite, artropatias. E no sexto período eu iniciei meu estágio. Eu fiz estágio no sexto período em trauma e ortopedia.
Então era dividido, né, onde eu estudei, era 1 ano e meio de estágio. Então comecei aí no 6º período. No 7º período tivemos uma cadeira de ergonomia, tivemos também a cadeira de dermatofuncional, onde vimos sistema tegumentar, atendimento a queimados, né, cicatrização, um pouco mais sobre drenagem linfática também e algumas doenças de pele, né, como hanseníase, por exemplo. Tivemos a cadeira de epidemiologia, onde nós vimos doenças, surtos, um pouco sobre pandemia, epidemia, diferença entre os dois. E também tivemos a cadeira de farmacologia, né, onde aprendemos um pouco sobre agentes químicos, alguns remédios, algumas doses, efeitos colaterais, o quanto pode afetar, né, prejudicar no tratamento fisioterapêutico, né, a dose. Então, por exemplo, se o paciente toma um remédio muito forte, né, um remédio neurológico, ele vai ter sono, né? Então, quando ele for fazer o tratamento, ele vai estar muito sonolento. Então, pode não haver aí um resultado eficaz. Então, tudo isso também é envolvido. E também teve, né, o pré-projeto, né, no 7º período, que foi o início do TCC. Então, também, né, teve a continuação do estágio, que eu fiz na parte de neurologia, né? Já no 8º foi a conclusão. Aí eu fiz a conclusão do TCC, continuei o estágio também, só que no 8º foi em saúde da mulher e pediatria, foram esses 2 estágios. Aí associado também tiveram algumas cadeiras, tá? Anotei aqui para não esquecer, trazer nada. Aí teve a cadeira de órtese e prótese, tanto em crianças como em adultos. Teve a cadeira de nutrição, né, onde a gente viu um pouco de gasto energético durante os exercícios, contração muscular. E também a cadeira de ética e deontologia, né, importante ética em qualquer profissão. E também tópicos de atuação profissional, que foi tipo uma revisão de todas as disciplinas. Então foi um pouquinho de cada uma. Então foi um pouco puxado, né, mesmo sendo em 8 períodos, que foram 4 anos, né, onde a maioria das faculdades são 5 anos só. Então lá a gente tinha 2, 3 cadeiras por dia para poder compensar e o curso terminar nos 4 anos. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui o que vocês querem que eu traga, né, no Pausa para Físio, que vai voltar sim, né, então é só deixar aqui que sua sugestão, né, sua dúvida, sua curiosidade, que aí eu trago para vocês. Então é isso, esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado, grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!